Seu nome ficou gravado como um dos governantes mais cruéis do século XX, embora ainda existam alguns poucos em sua região natal que lhe prestam homenagens. Das elitistas universidades francesas às rudes selvas cambojanas, Salossar, também conhecido como Pol Pot, liderou uma revolução com poucos paralelos na história. O comunismo cambojano de Pol Pot tem sido motivo de polêmicas até os dias de hoje em uma região de história muito complexa. Vamos conhecer sua vida e os marcos que o levaram a ser eternizado no tempo, segundo alguns, como o tirano mais violento dos tempos recentes. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia e convido vocês a curtirem este vídeo, deixarem seus comentários, compartilharem com seus conhecidos e nos apoiarem em nosso Patreon, que vocês podem encontrar abaixo nos comentários. Pol Pot, cujo nome de nascimento é Salod Sar, nasceu em Kompung no Camboja, em 19 de maio de 1925. Camboja foi o centro do extenso Império Gemer durante vários séculos. No entanto, o Império começa a decair a partir do século XVI, até que em meados do século XIX, a monarquia cambojana se torna um protetorado francês, conhecido como a Indochina Francesa, um território colonial francês que ocupava o que hoje é Camboja, Vietnã, Laos e uma pequena parte da China. É nesta realidade política que nasce Salossor, sob uma monarquia em que o poder real era detido pelos oficiais franceses, em meio a múltiplas tensões regionais entre os povos do Vietnã, Camboja e Tailândia, e testemunha de um nacionalismo que começava a nascer nas elites urbanas do Camboja, que criticavam o colonialismo francês e que davam mais privilégios aos vietnamitas do que aos cambojanos. Saló foi o caçula entre 7 filhos de um próspero fazendeiro. Quando tinha 6 anos de idade, sua família se mudou para a capital do país chamada Phnom Penh. Sua família tinha numerosas conexões com a dinastia Norodom, que havia governado o reino do Camboja. Tudo isso coloca Salot em estreito contato com a aristocracia da capital cambojana e com o budismo cambojano. E é importante mencionar que o grupo étnico majoritário dos cambojanos são os chamados Khmers, que constituíam quase 90% da população cambojana e praticavam uma ramificação do budismo, Theravada, que era uma coluna importante de sua identidade como povo. Saló foi enviado a um mosteiro budista onde se educou durante 3 anos, até que os monges o expulsaram porque o jovem adolescente não estudava nem mostrava maiores habilidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Camboja foi ocupado por alguns anos pelo Japão até a vitória dos aliados que voltaram a ocupar o país. A França propõe recompor sua antiga ordem colonial, mas isso produz protestos e discursos nacionalistas, inclusive de proeminentes monges budistas. Para 1946 explode a chamada Guerra da Indochina, liderada pelo vietnamita Ho Chi Minh, contra a ocupação francesa em toda a região. Camboja não se envolve diretamente na guerra, mas suas forças políticas aproveitam essa conjuntura para iniciar um processo gradual de independência, que seria concretizado em 1953, quando o acordo com os franceses é selado para a total independência de Camboja sob o comando do rei Norodom Sihanouk. Os comunistas celebravam essa independência, mas eles eram antimonárquicos. Voltando a 1948, após ter sido expulso do seminário budista, Salossor é enviado para estudar na Universidade da Sorbonne, em Paris. Durante este período, Saló se aproxima dos movimentos nacionalistas e anticolonialistas que se desenvolviam na Indochina Francesa e que tinham como principal referência quem lideraria a Revolução Vietnamita, Ho Chi Minh. Por isso, Saló se aproxima do Partido Comunista Indochino, legalizado naquela época. No entanto, Saló também mostrou grande oposição à interferência vietnamita nos assuntos cambojanos. Os vietnamitas de Ho Chi Minh funcionavam então como os pais dos outros grupos comunistas da Indochina, algo que Salotsor via com desconfiança. O Partido Comunista Indochinês se divide em 1951 nas 3 facções nacionais, Vietnã, Camboja e Laos. A facção cambojana daria origem ao Partido Revolucionário Popular de Camboja, também chamado de Partido Comunista do Camboja. Salot não se interessou em sua carreira acadêmica na França, que nunca terminou, mas sim se tornou um membro ativo do partido, com o qual forma o Grupo de Estudo de Paris
que se dedicaria à formação comunista e a recrutar estudantes cambojanos na França para sua causa. Enquanto isso, patrocinado pelo Partido Comunista Francês, o Grupo de Estudo de Paris seria a célula da qual nasceriam os futuros Khmers Vermelhos, que dominariam a política cambojana nas próximas décadas, que mencionaremos novamente. Na França, Salokonose se compromete com Kyu Punari, curiosamente a primeira mulher cambojana a obter um diploma universitário. Escolhe o aniversário da tomada da Bastilha na França como o dia do seu casamento em 1956. E nesse mesmo dia, empreende em seu retorno ao Camboja, com o plano em mente de refundar a nação cambojana sob os ideais comunistas. Durante os anos 50 no Camboja, os comunistas são reprimidos pelo monarca Norodom Sihanouk. Para 1962, o principal líder do comunismo cambojano é assassinado, e isso permite ao grupo de Pol Pot finalmente assumir a liderança do Partido Comunista em 1963. Com o partido na clandestinidade, Saló vai com sua camarilha para a selva para continuar com a reorganização clandestina do partido. Para 1954 termina a Guerra da Indochina, que expulsa os franceses do Vietnã. No entanto, no ano seguinte, estoura uma nova e sangrenta guerra nesse país. A Guerra da Indochina resultou na separação em 2 estados, Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e China, e Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Mas antes de se reunificarem, ambas as forças preferiram travar uma dura guerra fratricida para unificar o país sob seus termos. O monarca Norodom Sihanouk, primeiro-ministro além de Camboja, declara a neutralidade do país diante da Guerra do Vietnã e denuncia a intervenção de outros estados em uma situação que era vietnamita. Por sua vez, os Estados Unidos denunciam que o Camboja tinha uma falsa neutralidade e que realmente prestava ajuda territorial ao Vietcong comunista. O Camboja havia permitido que parte do Exército Vermelho Vietnamita, o Vietcong, entrasse em seu território para operações. Por seu lado, a posição de Pol Pot era marcadamente anti-americana e também anti-vietnamita, o que causa a antipatia do Vietnã em relação à sua figura durante a década de 60. Pol Pot era anti-vietnamita, apesar de que o Partido Comunista Cambojano viveu em seus princípios graças ao apoio dos comunistas vietnamitas. Desde a independência do Camboja, o monarca Norodom Sihanouk manteve um governo relativamente estável em meio a uma região muito complicada, com políticas de corte nacionalista que levaram o país à sua independência e uma economia também relativamente estável. No entanto, no final dos anos 60, começaram a eclodir revoltas contra ele e sua neutralidade na Guerra do Vietnã se tornou um problema para os Estados Unidos. Em 1970, enquanto Sihanouk fazia uma turnê internacional, um general de confiança do monarca apoiado pelos Estados Unidos dá um golpe de Estado e alinha o Camboja com os Estados Unidos e o chamado Vietnã do Sul na Guerra do Vietnã. Isso marcou um cenário preferido para Salossar. O grupo de estudo de Paris, que já havia assumido o controle definitivo do partido, muda seu nome para Partido dos Trabalhadores do Camboja. SAR e muitos dos membros do partido criam a denominada Escritório 100, uma organização guerrilheira do partido nas fronteiras do Vietnã do norte ao nordeste do Camboja. Salossar, por sua vez, é muito bem recebido em uma viagem à China comunista e decide começar a se desvincular cada vez mais dos vietnamitas, pois já não considerava necessário o seu apoio. Por isso, também faz com que o partido mude seu nome para Partido Comunista de Kampuchea. Kampuchea era o nome original em Khmer do Camboja. Além das mudanças de nomes do partido, as pessoas comuns começam a chamá-los de Khmers Vermelhos. Refugiados Saló em uma tribo montanhosa, começam a surgir manifestações revolucionárias em diferentes províncias do país e para 1971, os Khmers Vermelhos tinham o controle de grande parte da região montanhosa do norte e as fronteiras com o Vietnã. As guerrilhas passam a se unificar em um exército revolucionário do Camboja. Apoiado pelos Estados Unidos, o exército do oficial que havia dado o golpe de Estado e que estava no comando do Camboja fez várias campanhas bélicas contra a guerrilha,
mas não consegue causar-lhes maior dano. Por outro lado, Richard Nixon e Henry Kissinger, nos Estados Unidos, aprovam bombardeios secretos ao norte do Camboja para destruir os grupos do Vietcong que haviam passado para o seu território. Entre 1970 e 1973, os Estados Unidos lançam mais de 500 mil toneladas de bombas em solo cambojano, com aproximadamente entre 200 mil e 500 mil mortos, o que provoca grande indignação na população cambojana. De acordo com documentos da Agência Central de Inteligência, esses bombardeios só aumentaram a popularidade do Khmer Vermelho entre os camponeses cambojanos. Em 1973, o exército dos Khmer Vermelhos obtém seus primeiros avanços contra o exército republicano de Long Nol. Já controlavam mais da metade do país. Nixon intensifica os bombardeios no Camboja, assim como no Vietnã do Norte. Apesar do discurso isolacionista, os Khmers Vermelhos recebem auxílio militar do Vietcong e principalmente da China comunista. Há uma guerra sangrenta e interna que abala o Camboja e o Vietnã, toda a península da Indochina. O Vietnã do Norte lutava para reunificar o Vietnã sob a bandeira comunista e os Khmers avançavam no Camboja. Os Khmers Vermelhos até alegavam que sua luta era para restituir a monarquia do príncipe Norodom Sihanouk. Isso foi uma estratégia muito eficaz para ganhar o apoio de uma população cambojana que via no rei um símbolo de união. Para 1974, os homens de Salot Sar tomam a antiga capital cambojana na cidade de Udon, a poucos quilômetros da capital atual chamada Phnom Penh. A cidade é destruída e seus habitantes são dispersos. Em abril de 1975, a capital Phnom Penh estava superlotada de refugiados que fugiam do Exército Vermelho e dos bombardeios americanos, enquanto as tropas de Salot tinham totalmente sitiada a cidade e desconectada do exterior. Em 17 de abril de 1975, o mandatário do Camboja, Lon Nol, foge em um helicóptero americano para o Havaí. A alta cúpula de seu governo e os agentes americanos também abandonam funções e conseguem escapar. Uma multidão de habitantes se reúne para receber os Khmers Vermelhos, cuja vitória significava a tão desejada paz dos habitantes. Mas para essa população urbana, estava prestes a desencadear uma dura política. A verdade é que em 1975, após décadas de ação política, Salot Sar assumiu o controle do Camboja no contexto da Guerra Fria. Começa a se chamar Pol Pot e decreta esse ano como o ano zero da transição para a nova sociedade cambojana, livre de capitalismo, de ocidentalismo, de religiões e de influências estrangeiras como as vietnamitas. Contrariamente ao que se poderia pensar, a personalidade de Pol Pot não era de explosões ou fusões dramáticas, mas sim tinha um estilo amigável, sorridente, suave e gentil ao falar, que era muito sedutor, segundo muitos testemunhos. O príncipe Sihanouk o lembrava como o rouxinol que seduzia suas vítimas com seus modos e voz suave. Desta forma, os Khmers Vermelhos proclamam um novo estado chamado Camboja Democrático. O monarca Norodom Sihanouk retorna como suposto chefe de estado, mas sem nenhum poder real. Ele não era mais do que uma figura protocolar e de união. Ele deve renunciar ao cargo de primeiro-ministro e permanece como um símbolo de unificação em seu palácio. É aqui que Pol Pot assume como presidente, embora sua identidade como um dos principais líderes da Camboja Democrática e do partido se mantenha em grande parte anônima para a média da população. Pol Pot sempre foi a favor de uma economia autárquica, autossuficiente e fortemente agrária, bem como de um estado isolado de influências estrangeiras que considerava perigosas para sua estabilidade. Portanto, nos princípios de seu governo, quase todos os estrangeiros foram expulsos e quase todas as embaixadas foram fechadas, exceto a embaixada francesa e a de países simpatizantes como China e Coreia do Norte. Depois, foi executada uma política rigorosa que consistiu na evacuação da grande maioria dos citadinos para o campo. A maioria dos habitantes dos principais centros urbanos que não se juntaram às guerrilhas foram apontados como colaboradores de poderes estrangeiros e burgueses, como inimigos, que colaboraram com o regime pró-americano,
que havia bombardeado o campesinato do país. Essa massa de habitantes da cidade durante essa etapa foram realocados à força para o campo. O regime de Pol Pot implementou uma política de coletivização agrária, enquanto as principais indústrias do país já eram estatais. Igualmente inspirado na visão maoísta de uma sociedade sem dinheiro, a moeda nacional é abolida e o escambo é promovido, embora poucos anos depois tenha sido necessário aprovar a circulação de um riel cambojano. Também é implementada uma política de refundação das escolas, dos meios de comunicação e das relações culturais. É estabelecida a liberdade de culto, mas com uma política fortemente hostil a todas as religiões. Pol Pot, inspirado por Mao Zedong, também chamou esse processo de o Grande Salto. Também são construídas várias prisões de alta segurança, como a famosa prisão Tuol Sleng, com o código S21, que se torna mais do que uma prisão, em um centro de interrogatório e de maus tratos a suspeitos inimigos do partido. Começa também, desta forma, um período dramático para a história cambojana entre 1975 e 1979, no qual supostamente morreram mais de 1 milhão de cambojanos. Embora ignorado pela comunidade internacional na época, aproximadamente 1/4 da população cambojana morreria durante esses 5 anos, devido a múltiplos fatores como os estragos da guerra, um tecido social dizimado, a política econômica coletivizadora e isolacionista, a fome e as doenças, e a política violenta do governo que incluía execuções extrajudiciais, deslocamentos massivos forçados e hostilidades contra minorias étnicas e religiosas. Pol Pot estava certo de que os vietnamitas estavam infiltrados dentro do seu partido. Além disso, ele afirmava que o Camboja tinha uma reivindicação histórica sobre os territórios ao sul do Vietnã, que no século XIX pertenciam ao Camboja. Assim, à medida que a fome se intensifica no Camboja, Pol Pot dirige múltiplos ataques hostis na fronteira com a Tailândia, Laos e especialmente o Vietnã. O Vietnã passa a se relacionar mais com a União Soviética do que com a China. O exército do Camboja lança ataques e diversas incursões na zona sudoeste do Vietnã, hostilizando o exército vietnamita e os civis desse país. O Vietnã foi oficialmente declarado inimigo do Camboja. E não é até 1978 que as autoridades vietnamitas começariam abertamente a ter um discurso hostil contra os Khmers Vermelhos. Para 1978, Pol Pot lança uma nova purga interna, com o argumento de que agentes do Vietnã e da Agência Central de Inteligência estavam infestando o partido e o governo, por isso muitos de seus homens foram detidos, encarcerados e executados, enquanto outros foram reeducados. Tudo isso sob a retórica de que deveria defender a soberania e a integridade territorial do Camboja e eliminar todo inimigo. Um dos lemas do partido era uma mão para a produção e a outra para combater o inimigo. Os ataques ao Vietnã persistiam, enquanto deserções aumentavam nas fileiras cambojanas devido a purgas internas do regime. Mas muitos desses cambojanos, que fugiram do regime de Pol Pot para o Vietnã, seriam depois a sua própria condenação. No dia 25 de dezembro de 1978, o Vietnã, com aval da União Soviética, realiza uma invasão militar no Camboja, composta por tropas vietnamitas e muitos camboianos que se exilaram de Pol Pot nesse país. Pol Pot se recusou a acreditar que essa invasão ocorreria até que ele a visse com seus próprios olhos. Na operação militar estará um jovem que será o futuro líder da Camboja pós-guerra, o general Hun Sen, que havia desertado dos Khmers Vermelhos, junto com outro grupo significativo de pessoas que hoje formam a cúpula máxima do governo do Reino do Camboja. Em menos de 3 semanas, o exército do Vietnã toma a capital do Camboja. O monarca foge e Pol Pot com os Khmers Vermelhos escapam para as selvas do noroeste. Sua queda foi mais veloz que o esperado. Assim é fundada a República Popular do Camboja, apadrinhada pelo Vietnã. O novo primeiro-ministro, Hun Sen, antigo militante comunista, deve lidar com outros movimentos políticos cambojanos não comunistas que clamavam pela independência do Vietnã. Por outro lado, em resposta à invasão vietnamita ao Camboja, a China, que era aliada de Pol Pot, lançou uma invasão ao Vietnã.
Mas esta foi uma invasão limitada e a China retirou seu exército pouco depois, aparentemente por pressões da União Soviética. Essas hostilidades sino-vietnamitas se manteriam até que o Vietnã retirasse seus oficiais da capital cambojana. Com o regime de Pol Pot derrubado e as centenas de testemunhos que vieram à luz, dando conta da dura violência de seu governo. Até mesmo seus partidários mais próximos começaram a apontar os dedos contra ele, responsabilizando-o sozinho por todos os excessos da Camboja comunista. Essas acusações contra ele se intensificam quando os líderes dos Khmer Vermelhos começam diálogos de paz com o novo governo republicano do Camboja. No entanto, Pol Pot permaneceria por muitos anos na selva no comando dos redutos guerrilheiros dos Khmer Vermelhos. Enquanto o novo governo republicano pró-vietnamita se estabiliza no Camboja com o ministro Hun Sen, os diferentes movimentos independentistas do Camboja, incluindo os Khmer Vermelhos, formam uma coalizão contra o Vietnã e contra sua interferência no Camboja. O monarca Sihanouk é escolhido como presidente dessa coalizão, e Khieu Samphan, um dos homens mais importantes do regime de Pol Pot, seria o vice-presidente dessa coalizão. Em 1985, após anos refugiado na selva, Pol Pot renuncia como comandante da insurgência aos Khmer Vermelhos, embora permaneça como supervisor de seu exército. Por sua vez, na Indonésia, todas as partes em conflito se reúnem, incluindo o governo cambojano. O Vietnã exige que, para retirar suas 50 mil tropas do Camboja, os Khmer Vermelhos devem desaparecer completamente. Enquanto a China não oferece sua total desaparição, mas sim que Pol Pot não teria um novo papel no governo. Nas negociações, a China aceita suspender sua ajuda aos Khmer Vermelhos e a União Soviética aceita suspender seu apoio à invasão vietnamita. Hun Sen, por sua vez, permaneceria como primeiro-ministro. Em outubro de 1991, as 4 facções finalmente assinam um tratado de paz, estabelecendo um governo de transição supervisionado pelas Nações Unidas. É estabelecida uma monarquia constitucional eleita por consulta popular, renascendo assim o Reino do Camboja. Para 1993, são convocadas eleições com todos os partidos, embora os Khmer Vermelhos as boicotem alegando que estavam manipuladas pelos vietnamitas. Com os anos, os Khmer Vermelhos começam a se desintegrar com divisões internas e as poucas guerrilhas que restavam também começam a se dissolver. Pol Pot, em 1997, ainda com poder de comando, ordena a execução de Son Sen e sua família, que seria um de seus mais proeminentes aliados por muitos anos. Isso acaba por fraturar a guerrilha e seus últimos apoiadores. Por isso, no mesmo ano, outro alto membro dos Khmer Vermelhos ordena a prisão de um idoso e já doente Pol Pot e o submete a um tribunal popular onde é condenado a viver na prisão pela morte de Son Sen, sendo expulso do grupo que ele mesmo fundou e levou ao poder, tornando-se prisioneiro deles mesmos. Durante esse julgamento, Pol Pot concederia sua última entrevista na qual continuou se eximindo das mortes em massa durante seu governo. Aos 72 anos de idade, no meio das selvas cambojanas que em sua juventude o viram nascer como líder político, Salotsar morreria em 1998. Oficialmente, ele morreu de um ataque cardíaco, embora alguns presumam que sua morte talvez tenha sido provocada, pois ocorreu justamente quando ele estava prestes a ser entregue à Justiça Internacional e, além disso, evitou-se que o cadáver fosse inspecionado após ser queimado em uma fogueira improvisada. Nesse mesmo ano, o exército cambojano capturaria os últimos remanescentes da guerrilha dos Khmer Vermelhos e outros de seus líderes acabariam se entregando. A lembrança de Pol Pot ainda é muito viva no Camboja, não apenas por sua figura, que em seu tempo seduziu as vontades dos cambojanos, mas pela tempestade de violência e conflito que o Camboja viveu antes, durante e após seu mandato, que inevitavelmente associam a ele. As emoções acumuladas do campesinato, a exploração colonial e uma ideologia que promete construir o céu na terra, como é o comunismo, foram o caldo de cultura para a experiência traumática que Pol Pot lideraria e levaria até suas últimas consequências. Espero que tenham gostado deste vídeo. Falou Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia,
E convido vocês a nos seguir em nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia, que nos apoiam em nosso Patreon e que também nos apoiam com os algoritmos do YouTube, dando like no vídeo, deixando seus comentários, interagindo com ele e compartilhando. Até mais e que Deus abençoe vocês.